nosso Mestre Jesus envolva todos nós. Jesus caminhava com seus apóstolos quando se deparou com um homem cego de nascença. Jesus se aproximou daquele homem e os apóstolos então perguntaram: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim é para que a glória de Deus se manifeste. Os apóstolos, os discípulos, eles tinham conhecimento da reencarnação e também da lei de causa e efeito. Eles sabiam que se aquele homem estava com aquela deficiência visual, é porque havia cometido algum equívoco, algum erro, ou seus pais, para que fosse uma provação para a família, para os pais, ou uma expiação para aquele homem que cometera algum delito no passado e estava aqui para liquidar esse débito. Mas Jesus vai mais além e diz: não é isso. É para que a glória de Deus se manifeste na terra. Ele reencarnou dessa maneira para que ele pudesse testemunhar a luz do mundo, que é o próprio Cristo. E aí Jesus procede à cura, cuspindo na terra, fazendo um lodo nesse primeiro momento, pondo nos olhos daquele homem, e em segundo momento pedindo para que ele fosse até o tanque de Siloé, que significa enviado, lavar, tirar aquele lodo, aquela lama, para que ele pudesse enxergar. E quando isso acontece, o homem faz tudo direitinho, aí alguns que acompanhavam aquela cura levaram aquele homem até os doutores da lei no templo. E os doutores da lei falaram assim: como? Ele foi curado num dia de sábado? Ficaram irados. Não pela cura em si, mas porque Jesus havia deixado de lado um dos princípios básicos das leis deles, que era não efetuar nada, nenhum trabalho, muito menos cura no dia de sábado. E aquele homem então deu testemunho dele, falando que quem o havia curado foi Jesus. Então mandaram chamar os pais daquele homem, tentando fazer com que eles também testemunhassem, de forma que todos fossem expulsos do templo, mas os pais falaram assim: olha, pergunta para o meu filho, ele já é adulto o suficiente e pode responder. Então, eles se isentaram disso para que não fossem expulsos do templo. Mas a questão que me chama a atenção vamos dizer, nessa passagem, nesse fato em si, é a cegueira desses doutores da lei. Porque depois levaram o ex-cego, né, até Jesus, e houve um seguinte diálogo entre eles, entre Jesus, o cego, o ex-cego, e também entre os fariseus, que eu vou ler para vocês para a gente poder analisar melhor. Jesus ouviu que o haviam expulsado e, encontrando, lhe disse: tu crês no Filho do Homem? Em resposta, ele disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele? Disse-lhe Jesus: já o tens visto e é aquele que fala contigo. Ele disse: creio, Senhor, e os reverenciou. E Jesus disse: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Os que estavam com ele dentre os fariseus ouviram estas coisas e lhe disseram: porventura também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, que dizeis vemos, permanece o vosso pecado. E aí que vem a questão. Os doutores da lei, eles tinham um conhecimento fantástico acerca das escrituras, acerca de Moisés, das tábuas da lei, dos profetas,
Então, eles tinham conhecimento e eles achavam absurdo Jesus dizer a eles que eles eram cegos. Como nós somos cegos se nós conhecemos todos os ensinamentos? Ao passo que esse homem, que era cego, nunca teve contato com as Escrituras. Podia ser até que conhecesse pela tradição, mas não pela leitura das Escrituras. Então Jesus diz a ele assim, olha, justamente aí está o problema, justamente aí está a questão da cegueira. Porque quando se tem conhecimento e não se pratica, significa que aquilo não está introjetado na pessoa. Aquilo não faz parte da vivência e aquilo então é como se você não conhecesse. Você conhece, mas não executa. Ao passo que aquele outro homem, ele não conhecia dessa maneira, mas ele veio preparado espiritualmente, porque já era um espírito mais elevado, para dar testemunho da glória de Deus na terra, através do próprio Cristo. E aí vem a questão, como é que nós enxergamos a vida? Será que nós já temos esse alcance espiritual? Ou será que nós vemos com os olhos da carne? Eu me recordo, para a gente poder transformar isso numa didática mais fácil, quando eu era criança, havia balcão lá na vendinha, perto de casa, havia um balcão no qual vendia-se doces. Mas não eram doces iguais hoje nós temos, chocolate, doces embalados, não. Eram doces simples, era Maria Mole, doce de batata, doce de abóbora, e eles não eram embalados, eles ficaram simplesmente dentro daquele, havia um recipiente, né, que acomodava esses doces, e as pessoas olhavam pelo vidro, as crianças, né, olhavam e escolhiam o doce que queria. E eu, particularmente, de criança, eu escolhia os doces e todas as comidas pela cor e pela forma. Então, se a cor era algo que me chamava atenção, que fazia sentido para mim, era aquele doce que eu escolhia. Mas nem sempre, quando ia saborear o doce, gostava dele. Porque o que os meus sentidos viam não era aquilo que, na essência, eu esperava ter. Então, essa é a visão infantil, a visão da criança. A visão da criança que olha o mundo pelo seu limite, pelo seu limítrofe dos sentidos físicos. Essa lição de Jesus é primordial para nós entendermos em que patamar da vida nós estamos. Será que nós conseguimos enxergar a vida como realmente ela é? Quando eu falo de vida, eu não falo de existência física. Porque existência física, nós estamos aqui, daqui a pouco não estamos mais, não estaremos mais. Mas eu falo de algo que vai além. O que é a vida? Qual o significado da vida e qual a essência dessa vida na nossa alma? Jesus também dá um ensinamento maior que talvez seja melhor para exemplificar a vocês. Ele caminhava também com os discípulos quando de repente Pedro se deparou com um homem leproso. O homem estendeu as mãos a ele e pediu algo, pediu uma esmola, algo que Pedro pudesse ajudar. Mas Pedro disse que estava com muita pressa, ele tinha um compromisso e não podia perder tempo. E aí ele foi caminhando com rapidez e disse ainda para o homem, olha, não se preocupe que na volta eu te ajudo. E Jesus, que vinha caminhando um pouco atrás de Pedro, gritou e pediu para que Pedro aguardasse. Pedro, espere um pouco, diminua o passo, desacelere. E aí Pedro aguardou Cristo chegar. E quando Jesus foi se aproximando de Pedro, Jesus trouxe-lhe uma lição maravilhosa.
disse assim: Pedro, não perca a oportunidade que Deus está te dando neste momento. Neste momento, você está tendo a oportunidade de ajudar alguém. Você não sabe se essa oportunidade você a terá na volta. Se você terá a mesma condição de ajudá-lo ou se ele estará aí disponível para obter a sua ajuda. Aí Pedro, então, entendeu a lição e retornou os passos, caminhou uns 50 passos atrás e ajudou aquele homem, dando-lhe um pedaço de pão que ele levava consigo e dividiu com aquele homem. E foram para Jerusalém, onde Jesus pregou na sinagoga, auxiliou, cumpriram o roteiro do dia. E aí na volta, vieram pelo mesmo caminho, e aí Pedro então olhou adiante e viu 2 homens cavando uma sepultura rasa. E ele foi lá ver, tinha um corpo ao lado, e ele foi verificar o que era, quem era que havia morrido, né, falecido. E aí, para sua surpresa, era aquele homem ao qual ele ajudou. E ele ainda pôde ver os restos de pão que havia sobrado, que aquele homem havia comido. E aí ele entendeu a lição, que nós costumamos enxergar a vida pelos olhos da carne, deixando de vê-la pelos olhos do amor, pelos olhos da alma. Quantas vezes nós nos equivocamos porque nós não temos esse alcance? Julgamos as pessoas, condenamos. E quando assim procedemos, estamos fazendo pelo nosso limítrofe, por aquilo que carregamos dentro de nós, a nossa limitação física que está em nós, está inserida no nosso contexto, na nossa vida. Haja visto hoje em dia que nós temos, as pessoas falam ainda no século XXI, de racismo. Quanta ignorância! Porque se todos somos espíritos num corpo de carne, que chegamos aqui para crescermos, para aprendermos uns com os outros, as pessoas veem apenas a parte externa, a parte exterior, uma cor, um olho diferente, um cabelo de outra cor, um cabelo ruivo, um cabelo loiro, um cabelo escuro. As pessoas veem o quê? Aparência. Sendo que esse instrumento, aí já está falando, é um instrumento que nos foi dado para que esse espírito possa trabalhar na Terra para a sua evolução, a evolução do planeta e a evolução daqueles que estão à sua volta. Nós não podemos medir as pessoas pelo exterior. Como avaliar a sabedoria de alguém? Como avaliar o que cada um traz na sua alma, olhando simplesmente? Esse olhar nosso é curto demais. Ele simplesmente nos mostra o que nós somos. Que quando nós olhamos para o outro e apontamos o dedo ou falamos do outro, nós estamos falando de nós mesmos. Porque é o que nós conhecemos, é o que está na nossa essência. Então, para não nos estendermos mais, façamos essa reflexão. Será que nós estamos tendo olhos de ver ou estamos sendo cegos ainda diante da vida? Que Jesus possa tocar a nossa alma, abrir os nossos olhos para nós nos livrarmos dessa cegueira espiritual que tanto nos deixa paralisados no caminho. E que Jesus abençoe a todos nós e o nosso esforço de caminhar na terra seja cada dia melhor e com mais glória. Que Jesus abençoe a todos.